cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nessa noite estaremos ministrando a palavra de Deus. Eu convidei o pastor Carlos novamente para trazer a palavra de ministração, Os obreiros precisam produzir frutos e frutos com abundância. E nessa noite, com certeza, você receberá uma palavra vindo do coração de Deus para o seu coração. E se você permanecer até o final desse culto, no final estaremos orando por você e pela sua família. E com certeza, você será contemplado com a bênção do Senhor. Não sei qual é o problema que você está enfrentando no momento, mas uma coisa eu sei, que Deus quer abençoar o seu lar, a sua família. Por isso, permaneça até o final desse culto conosco, amém? Vamos orar. Pai eterno, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder te servir, Senhor, servindo as pessoas, as famílias que estão aqui nos assistindo. Abençoa, Senhor, os louvores que serão entoados neste momento, desde alguns instantes. Abençoa a palavra que será lida e abençoa a ministração da palavra que será transmitida através do teu Filho, Senhor, o pastor Carlos, que estará ministrando aos nossos corações. No nome de Jesus, faz chegar a cada lar, a cada família, a tua palavra, e que o Senhor venha abençoar a cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, neste momento vamos ouvir a nossa irmã Suzana Gomes, ali de Vila Velha, Espírito Santo, dando a sua parcela de contribuição, louvando ao Senhor neste momento. Irmã Suzana Gomes, qual a oportunidade? Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão favor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar, sossegar, seja o encapelar o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegar, sossegar, convosco estou para vos salvar, sim, sossegar. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir, de ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar, sossegar, seja o encapelar o mar, a
Obrigado, irmã Suzana, que Deus abençoe a sua vida grandemente, né? E seus familiares sejam alcançados com as bênçãos do Senhor. Meus irmãos, vamos fazer uma leitura rápida da palavra de Deus e logo em seguida já vamos estar orando pelo pastor Carlos para ministrar. Lucas capítulo 6, versículo de número 45 diz assim: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Amém? Então, a Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, o nosso coração, ele com certeza é o centro das emoções do ser humano. O nosso coração é que muitas vezes determina a conduta, né, do homem, a conduta do homem que foi mudado pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando para você adquirir fé, né, você tem que guardar no seu coração essa palavra. E essa palavra, pelo poder dela, vai transformando a minha vida e a sua vida, fazendo de você uma nova vida, uma nova criatura. Vai mudando a sua linguagem, vai mudando o seu comportamento, porque as Sagradas Escrituras, ela veio para realmente confrontar o homem, transformar a nossa vida. E a Bíblia diz: o bom homem guarda o bom tesouro no seu coração. E nós, a Bíblia também diz, nós devemos guardar no nosso coração a palavra de Deus. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, aqui no nosso coração, guardando a palavra, nós vamos descobrindo qual é a vontade de Deus em nossas vidas. E nessa noite, nós vamos orar agora pelo pastor Carlos, que vai estar ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Ele vai estar trazendo o ensino das Sagradas Escrituras ao nosso coração. E aí, guarde essa palavra, procura viver essa palavra, procura andar, praticar essa palavra, porque você praticando a palavra de Deus, você vai estar se mostrando que você é como aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque você deve guardar essa palavra, aprender a servir a Deus, a obedecer essa palavra, porque você vai ser comparado ou comparada como o homem ou a mulher prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E se você edificou a sua casa sobre a rocha, quando vier as tempestades da vida, quando vier os ventos, né, das tribulações, o que vai acontecer? Você vai estar firme, você vai estar realmente edificada, você vai estar com seus alicerces fortalecidos e a sua casa muito bem estruturada, e com certeza você vai suportar os intempéries da vida. Então, ouça a palavra de Deus neste momento. Pai eterno, diante da tua presença, nós apresentamos o pastor Carlos, que estará ministrando a tua palavra nesse momento. Abençoa, em nome de Jesus, ele na transmissão da tua palavra, e abençoa os ouvintes na audição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos, com a palavra. Saúde aos irmãos, a todos, com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui reunidos na presença de Deus, para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor e estudarmos também algo sobre a Igreja de Cristo e como ela teve a sua fundação e também como ela teve a sua inauguração e o seu crescimento, né? Mas antes, porém, nós queremos ler juntamente com os irmãos uma passagem aqui na palavra de Deus. Eu peço aos irmãos, a todos, que peguem a sua Bíblia Sagrada, vamos ler juntos, que em João capítulo de número 9, diz assim a palavra de Deus: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Porque Jesus curara ele no sábado. Eles ameaçaram os pais daquele rapaz, eles se sentiram ameaçados, com medo de serem expulsos da sinagoga. Digamos que hoje seria como que da igreja. Mas eles temeram, disseram assim: olha, ele já é de maior, ele tem uma idade já, tem mais de 40 anos, ele é responsável por si mesmo, ele pode dizer para vocês. E aquele homem não negou a sua fé em Jesus, ele aceitou, ele creu verdadeiramente que Jesus era aquele que poderia salvar, e ele foi expulso. E aí diz assim: responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós. E expulsaram. Quer dizer, aquele rapaz que fora curado por Jesus no dia de sábado. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus disse-lhe: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso vosso pecado permanece. Na verdade vos digo, no capítulo 10 de João, Jesus continuou falando: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chamam pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão os estranhos, ao estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que eles lhes diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. E eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus, ele veio a este mundo com uma missão maravilhosa de resgatar o homem, tirá-lo das trevas para a maravilhosa luz de Deus, para a luz da verdade, tirá-lo do engano, da mentira, das trevas, do desconhecimento da graça de Deus, do desconhecimento do grande amor de Deus, do desconhecimento da obra maravilhosa que Deus tem planejado mesmo antes da fundação do mundo, para formar um corpo em Cristo Jesus, um corpo de pessoas que creem em Deus, no seu amor, na sua palavra, na pessoa bendita de Jesus. Na pessoa bendita de Jesus, porque Jesus deu a sua vida para nos resgatar, derramou o seu sangue, nos comprou do mundo que nós vivíamos de pecado, presos em grilhões espirituais por causa do pecado, da incredulidade principalmente.
Aqui o Senhor iniciou o seu ministério lá em Israel. A palavra de Deus nos diz que ele ali na Galiléia dos gentios, onde havia muitos gentios e também judeus, israelitas, ele veio para todos, para salvar a todo aquele que crê na palavra de Deus. A sua mensagem original, a princípio, era dita: arrependei-vos e crede no Evangelho, nas boas novas de salvação. Então, havia uma necessidade de um conserto na vida dos homens para com Deus, porque havia uma inimizade entre Deus e os homens. Essa inimizade foi posta no coração do homem através de uma palavra semeada no ouvido do homem e que fez com que o homem se distanciasse do seu Criador, perdesse a comunhão com Deus, também ficando assim destinado à perdição eterna. Mas a palavra de Deus veio a este mundo, fez-se carne, fez-se homem, para tomar sobre si, na pessoa bendita de Jesus, os nossos pecados, as nossas iniquidades e cravar na cruz as nossas dívidas diante de Deus e expor também as potestades do ar que operam nos lugares celestiais, as potestades malignas que enganam o homem, que mente para com o homem, que induz o homem ao erro, que induz ao homem ao pecado, as impurezas morais, espirituais, as imundícias, as coisas terríveis desse mundo tenebroso e que o leva ao destino final, que é a perdição eterna. Porém, Jesus, ele diz aqui que ele veio a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Ou seja, aqueles que não enxergam, que estão com a sua mente perturbada, turbada, que eles não conseguem entender a palavra de Deus, a vontade de Deus, para arrependimento dos seus pecados, para receber a graça de Deus, para receber a comunhão com o Senhor, as misericórdias de Deus, esses possam ver o seu estado, ver a sua necessidade, ver a possibilidade de salvação, ver em Jesus a porta de entrada para a vida eterna, para o céu. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é o caminho no sentido de que, se nós ouvirmos os seus ensinamentos, nós dermos ouvidos à sua palavra, à sua sã doutrina e andarmos nela, neste caminho de retidão, de santidade, de temor diante de Deus, de crer na palavra de Deus, de obediência, como Jesus andou, nós também acertaremos com a porta. Se nós andarmos na verdade, assim como ele vive na verdade, nós acertaremos com a porta, porque haverá luz, nós teremos entendimento, porque o Espírito Santo de Deus nos guiará a toda a verdade de Deus e nós acertaremos com a porta, mesmo sendo ela estreita, mesmo sendo apertado o caminho, nós acertaremos com a porta que é Jesus, que nos leva a outra dimensão, a dimensão da vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus é a razão, é o quociente matemático de Deus para nos garantir a nossa transposição deste lado de cá para o lado de lá, com uma valorização eterna em escala geométrica, em progressão geométrica. Ele vai nos santificando, nos glorificando e nos valorizando mais e mais por toda a eternidade, porque nele não há finitude de graça, de amor, de poder, de maravilhas. No Senhor Jesus, estando no Senhor Jesus, nós só tendemos a crescer.
glória a Deus, ser valorizado diante de Deus. Então Ele é a porta, Ele é a saída do mundo das trevas para o mundo, para o reino do Filho do seu amor. Ele é a porta. Então, se não for por Jesus, não há salvação. A pessoa vai ficar tateando como cego, pega aqui, pega acolá, se segura numa coisa, em outra, tenta se segurar numa vã filosofia, tenta se segurar numa doutrina que não tem base nas doutrinas de Jesus, noutros ensinadores que não têm o mesmo compromisso que o Senhor, são mercenários e por isso são enganadores, por isso são chamados de ladrões e salteadores. Jesus deixou bem claro: aquele que vem antes de mim, quer dizer, que toma a frente, que não usa de entrar pela porta, como Jesus, se submetendo à obediência à palavra de Deus, se submetendo à vontade de Deus, se submetendo a ser humilde, passar por humilhações muitas vezes e servir ao próximo. Se não seguir nos padrões de Jesus, se não entrar por este caminho, é considerado como ladrão e salteador. É pesado essa palavra, é a realidade que o Senhor falou. Quer dizer, toda e qualquer outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus não tem fundamento da parte de Deus, não tem aprovação de Deus, e muitas vezes as motivações são outras, não são as mesmas motivações que Jesus tinha ou tem para com as pessoas. Jesus deixa bem claro aqui: na verdade vos digo, quer dizer, pode escrever o que eu estou falando, é verdade, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, não se submete ao senhorio de Deus, não se submete às sãs doutrinas do Senhor, não submete à palavra de Deus, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele quer tirar proveito, ele quer se aproveitar, ele não quer servir, ele não quer se submeter à cruz de Cristo, é inimigo da cruz de Cristo, mas muitas vezes é aproveitador. Devemos ter muito cuidado com palavras bonitas, palavras persuasivas de homens que muitas vezes são réprobos quanto à fé, porque sua motivação são para satisfazer o seu ego, as suas próprias intenções, os seus próprios interesses. Muitas vezes não tem cuidado das ovelhas do Senhor. Isso eu não estou falando daqui desta igreja, não estou falando diretamente para ninguém, mas estou falando que há essas situações, e Jesus alerta. Ele diz assim: aquele porém, quer dizer, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta é Jesus. Jesus, ele entra pela porta certa. A porta que Jesus entra é a porta do ouvir, da pessoa ouvir a palavra. E a porta que ele entra é aberta pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Jesus anuncia a sua palavra, a sua verdade, a sua sã doutrina, mas cabe à pessoa dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é quem abre e ilumina os olhos do entendimento da pessoa para entender a mensagem do Senhor. E quando a pessoa abre o seu coração, as portas do seu coração, e ele deixa Jesus entrar, e que Jesus ali passa a entrar e a reinar no seu coração, o Senhor destrona em primeiro lugar o adversário das nossas vidas.
Em segundo lugar, ele destrona o nosso ego, porque ele diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia sobre si a sua cruz e siga-me. Quer dizer, venha me ouvir, venha ouvir as minhas santas palavras e siga-me. E assim a pessoa está no caminho e entra pela porta. A este o porteiro abre, a Jesus o porteiro abre a porta para que a pessoa ouça a voz do Senhor, para que a pessoa entenda a voz do Senhor, para que a pessoa, dando ouvido à voz do Senhor, possa se converter, a sua fé ser motivada pela verdade da palavra de Deus, e essa fé salvadora possa trazer a transformação da vida espiritual, para que o homem venha a adorar a Deus em espírito e em verdade, para que esse homem passe a fazer parte de uma igreja que é tirada das trevas para a maravilhosa luz, que é tirada do mundo para fora, para se formar eclésia, igreja, aqueles que são tirados para fora do mundo, para se tornar igreja do Senhor, para se tornar família de Deus, para cultuar a Deus, para juntos, reunidos, adorarmos a Deus, numa só fé, num só batismo, no batismo da morte de Jesus. Porque se nós cremos verdadeiramente em Jesus e morremos para o mundo pela fé no sacrifício de Jesus, nós somos primeiramente batizados na morte de Jesus, e aí passamos a viver em novidade de vida, nascemos para Deus em novidade de vida. A primeira igreja em Cristo Jesus, ou seja, a igreja invisível daqueles que ouvem a palavra de Deus, são nascidos pela operação do Espírito Santo de Deus na sua vida, e ele é a igreja invisível em Cristo Jesus. A partir daí ele passará a ser levado à igreja visível, local, aonde ele vai fazer parte de um conjunto de outras pessoas que da mesma forma ouviram a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus os convenceu na sua mente, no seu coração, de que ele realmente precisa voltar-se para Deus, que ele precisa entrar pelo caminho, que ele precisa acertar com a porta, que ele precisa, e ele sozinho ele não consegue fazer isso, ele não tem forças. O escravo não consegue se libertar por si só, ele é escravo, ele está sujeito, ele tem um senhor sobre ele tem um algoz, alguém que o faz sofrer e o ameaça, e ele não pode sair, porque ele não consegue, ele por si só não se liberta. Mas Jesus disse a Nicodemos e a diz a todos nós: porém, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, deixou a sua glória, humilhou-se a si mesmo, tomou forma de homem, veio, tomou o nosso lugar, tomou os nossos pecados e nos deixou livres para nós podermos ser participantes da sua divindade. E essa obra maravilhosa, como que ele fez e ele faz? Primeiramente, a palavra de Deus nos diz assim, ele diz aqui: o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Recebeu pessoalmente na glória de Deus. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um endemoniado ou um demônio abrir os olhos do cego? Aí está claro
os demônios, os espíritos malignos, eles não têm essa capacidade, porque eles caíram da presença de Deus, eles perderam tudo que tinham, tornaram-se malditos e tornaram-se espíritos imundos. Neles não há como fazer bem a ninguém, eles só sabem e só fazem o mal, é matar, roubar e destruir. Não tem essa condição. Ele pode enganar, pode mentir, mas eles não têm com essa condição de maneira nenhuma. Mas o Filho de Deus pode libertar e liberta. E Ele salva e transforma, e nos transporta para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Eu glorifico a Deus, agradeço a Deus por ser parte desse santo ministério da Palavra de Deus, deste ministério que me acolheu com a minha esposa, meus filhos, e que tem me acolhido até hoje, do ministério ao qual nós somos ligados, a CEADIF, a Convenção das Igrejas, Assembleia de Deus do Distrito Federal, juntamente com os pastores desta nossa igreja, também ligados à Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que nos dá representatividade, nos dá condições para nós andarmos em todo o país e no mundo com legalidade, podendo anunciar a salvação na pessoa bendita de Jesus, ser recebidos entre os nossos irmãos. Mas as credenciais que nós recebemos pela imposição das mãos do Santo Ministério, do presbitério, da Palavra de Deus, dos pastores, isso vem de Deus, não é dos homens. E é para a glória de Deus. Então o nosso compromisso, em primeiro lugar, é com o Senhor. Amém? Com a igreja também. Uma coisa é uma só, né? É uma só coisa. Então, a comunhão é com o Senhor e com a sua igreja. Que Deus assim nos abençoe. Se você está firme, permaneça mais firme. Se você não está firme, procure se firmar mais na verdade. Se você está sujo de alguma forma diante de Deus, procure se limpar, ainda dá tempo. A porta da graça ainda está aberta, não está fechada. Se você é santo, santifique-se ainda é possível, porque em Jesus é possível. Mas se você não está santo, você pode ser santificado ainda, porque a porta da graça de Deus está aberta. Então, vamos aproveitar, porque as coisas estão se fechando, o mundo está se fechando e Jesus está às portas. Preste atenção, os filhos de Israel detêm os oráculos de Deus, ainda também. Eles sabem também, muitos deles sabem interpretar profecias bíblicas. Segundo eles, esperam o Messias para qualquer momento. Da outra vez, quando Jesus veio em carne, eles esperavam o Messias e não erraram na conta. Muitos deles não erraram na conta, sabiam. Mas agora não nos pertence saber os tempos e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Mas Jesus virá num tempo em que ninguém sabe. Por isso que os judeus, os israelitas estão errando aqui e acolá, porque o verdadeiro Messias não virá no tempo que eles esperam. Ele virá no tempo dele. Mas um falso Messias pode já estar neste mundo, porque pelas contas dos judeus já é para ele estar nesse mundo. E o espírito do anticristo, do falso Messias, já opera nesse mundo. E nós estamos vendo, perseguindo a igreja de Deus, matando cristãos de toda denominação possível e imaginável, e até outros que não são cristãos, que eles chamam de infiéis. Pensam que estão fazendo um serviço a Deus, mas estão equivocados. Então, abra os seus olhos, olhe para a palavra de Deus. Vamos nos preparar e não amar a nós mesmos. Não sejamos avarentos, nem idólatras, porque a avareza é que é a idolatria. A avareza é locupletação, né? O homem querer se alimentar de si próprio. Não façamos isso. Vamos antes nos alimentar da palavra de Deus, que nos dá a vida eterna. Que Deus assim abençoe. Eu agradeço ao pastor Francisco esta rica oportunidade
e ao ministério desta igreja, por esta liberdade de poder falar de Jesus abertamente. Agradeço. Muito bem, neste momento agora nós estaremos orando pelas famílias. Você que permaneceu até o final desse culto, você que recebeu a palavra de Deus, agora você receba a oração da fé. E nessa oração eu estarei abençoando o seu lar, estarei abençoando a sua família, em nome de Jesus. Amém? Pai Celestial, diante da tua presença, eu coloco cada família permaneceu até o final desse culto, recebendo a tua palavra. Abençoa, Senhor, o pai, abençoa a mãe, abençoa as crianças, abençoa os avós, abençoa os netos, abençoa toda a família que está reunida aí, Senhor, recebendo a tua palavra. Senhor, vai de encontro a eles. Ó Deus, se tem alguém de enfermo, ministramos a cura em nome de Jesus. Ó Deus, se tem alguém, ó Deus, em depressão, que o Senhor venha trazer, Senhor, o bálsamo, ó Deus, nesta vida, e venha, Senhor, trazer o refrigério, e que essa vida encontre o equilíbrio, encontre o controle emocional, e possa superar esse momento difícil que ela está passando. Entra, Senhor, esta vida novamente, dando a cura completa sobre o lar dela, sobre a família dela. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão nesse momento de dificuldade, que o país está vivendo, com a economia sofrendo, que o Senhor abre portas de emprego, aqueles comerciantes, ó Deus, o microempresário, o pequeno empresário, o grande empresário, que está vivendo, Senhor, a grande dificuldade, e que está levando ele a uma depressão. Deus, vai de encontro a ele, e que esta palavra gera fé, venha gerar fé no Deus que tem poder para operar milagre. Vai visitando agora em nome de Jesus. Sobretudo, Senhor, que esta palavra que foi ministrada possa gerar uma nova criatura, e que essas vidas que estão se rendendo aos seus pés, tomando uma decisão de a partir de hoje te servir, ser um verdadeiro adorador, ser um aprendiz da tua palavra, para procurar viver esta palavra dia após dia, e ser abençoado, e focar-se também na vida eterna, na salvação eterna. Vai de encontro a esta vida, Senhor. Escreve o nome dela no livro da vida, perdoando os pecados dela, Senhor, se ela deseja, pois o Senhor conhece o coração, o mais profundo, o escondido o Senhor conhece. Vai de encontro a ela, Senhor, e trata com o interior dela, transforma essas vidas em uma nova criatura. Escreve o nome dela no livro da vida. Mais uma vez te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja na terra, desde agora e sempre. Todos digam amém, amém. Até o próximo culto, até a próxima terça-feira, aqui online. E você também pode assistir o culto aos domingos, né? Todos os domingos estamos aqui dirigindo o culto presencial. E se você não pode vir até a igreja devido a ser grupo de risco ou impossibilitada por outro motivo, se liga no YouTube, no Facebook, nós temos todos os cultos gravados, e você poderá ser abençoado e abençoada com a palavra de Deus, amém? Deus abençoe, está terminado em nome de Jesus.